Quer dizer, esta é uma reclamação legítima da sociedade, e até para forçar um pouquinho a barra, eu pergunto o seguinte, que a polícia prende e a justiça solta? Não, a justiça não solta, Renato. É o seguinte, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal que está em casa, boa noite, meus companheiros aqui. Eu quero só explicar uma coisinha. Esse daqui, o Renatão, como eu chamo, me conhece há muitos anos. No meu plantão, quando esses crimes de bagatela e é primário, eu solto na hora, como ele disse. Eu solto na hora. Eu não tenho como deixar a pessoa presa. Agora, assalto, roubo, incidente, não solto, gente. Só do ano de 2010, eu tenho cerca de 100 presos, mais ou menos, que eu consegui levantar, porque alguns processos que estão na mão dos advogados a gente não consegue porque não está ali, tá? Tudo de 2010. Alguns são presos preventivos, que eu decretei a preventiva. O resto, flagrante. Mas eu não solto. Não solto por quê? Primeiro, eu vejo a periculosidade de soltar esses presos, porque se ele é preso por furto, mesmo qualificado por arrombamento, por concurso de pessoa, qualquer qualificadora, a pena é a partir de 2 anos. Se ele é primário, ele nunca vai cumprir a pena em regime semiaberto, o que me impede de deixá-lo preso. A lei não permite. Por quê? Porque ele, se condenado for, é prestação de serviço à comunidade. E como é que eu posso deixar esse cidadão preso? Não posso. A lei me impede, Renato. Não é a justiça, é a lei. A lei está ali para ser cumprida. Ninguém nunca me perguntou, olha, vou fazer um projeto de lei sobre tal assunto. Nunca recebi uma pergunta, será que é bom fazer assim? Ou assim não está bom? Os legisladores fazem as leis e nós, juízes, somos obrigados a cumprir. Porque se eu não cumpro, meu tribunal vai e recorre e me reforma até. Se o meu tribunal não me reformar e for para Brasília, ou Brasília vê que eu não estou certo, nem reforma lá em cima, como já tive caso. De eu não soltar por tráfico de droga, eu entendi que não era para soltar. Ele foi até Brasília, o advogado. Soltou lá em Brasília. Aí eu falei, bom, cumpra-se. Mandei expedir Bom, agora. no caso de assalto não tem... Eu não solto. Mas isso vai da cabeça de cada magistrado? A minha opinião é que uma pessoa que tem coragem de apontar uma arma para o seu semelhante, ele pode fazer qualquer coisa, matar da próxima vez. Aí eu espero, faço toda a instrução, condeno. Se não der para deixar no regime fechado, semi-aberto ou aberto, eu dou o regime que ele cabe, que geralmente é semi-aberto. Então eu posso deixá-lo preso. Porque ele vai começar preso. Ele vai começar a cumprir a pena inicialmente num regime que já está preso. Então eu seguro, mas muitas vezes me tiro preso dali. A gente tem aqui uma grande oportunidade de esclarecer isso para a sociedade e até o seguinte, né? A gente fica passando a ideia, às vezes, de que como se o bandido estivesse preso, se o problema estivesse resolvido. Não é o caso também, né? Na verdade, aqui no Brasil, assim, a impressão que se tem é que alguns criminosos, quanto mais crimes cometerem, melhor para eles. Por quê? Porque o limite da pena é 30 anos, Exato. Cumpre um sexto. Metade, 2/3, aí vai abrindo o regime. Lá. E aí está na rua, em 3 anos, 4 anos, está na rua. Pode ser condenado a 200 anos, pouco importa. O máximo que ele cumpre é 30. É máximo, pode. Sim. Eu tenho alguns assim. Professor, a gente vê isso 30, repetidas vezes. E aí, professor, porque a gente está percebendo aí recentemente uma violência que assusta o cidadão de Santa Catarina, porque se nós compararmos, não me vem com comparação Santa Catarina com São Paulo, Paraná, Curitiba, não, isso não me interessa. Eu quero comparar Santa Catarina com Santa Catarina. Santa Catarina com Santa Catarina. E aí a gente se assusta, né? A gente se assusta. A gente observa o noticiário e nós temos um acúmulo de casos de violência, né? Nós temos acho que eu vou chamar de uma nova forma de criminalidade que está aparecendo ultimamente, não é no último dia, ultimamente. Mas antes acho que é preciso a gente, na minha opinião, não querendo fazer o advogado do diabo, mas já o fazendo, esses exemplos do que foi solto 30 vezes, do que roubou um shampoo e foi até o Supremo, do que foi preso por causa do furto de chicória, são exemplos muito pontuais e que é muito comum correr essa história. Em Santa Catarina nós temos quase 15 mil presos, quase meio milhão de presos no Brasil. Não são, nem a maioria, nem uma parte por pequenos crimes.
E não é a grande parte dos mandatos que tem aí para ser cumprido, não é dos grandes crimes. Tem mais 15 mil para serem cumpridos. Tem mais 15 mil para serem cumpridos, exatamente. Isso é violência na rua. De quando prender, quando soltar, claro que tem interpretação do juiz, e precisa ter interpretação, senão trocava por um computador que resolvia, e não é esse o caso absolutamente. Mas tem critérios muito claros. Na hora que o juiz pode aplicar um termo circunstanciado, quando cabe para aquele crime. Na segunda vez já não é mais bem assim. Na segunda vez já não é o mesmo tipo de tratamento. Quando que o juiz pode colocar... A regra é que fique em liberdade. Mas não é necessariamente isso que o juiz tem que fazer e tem sido cumprido. Digo mais, aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, é muito difícil soltar os que estão presos. A doutora de convir comigo. É muito difícil soltar. Os juízes, eles são bem firmes na hora de sustentar os motivos que eles entenderam para decretar a prisão dos presos. Então nós temos essas circunstâncias. Nós temos um trabalho agora de polícia civil, polícia militar, que eu tenho uma percepção, é só um feeling disso, não tenho um levantamento científico, mas um trabalho que vem se desenvolvendo há muito tempo em relação ao tráfico de drogas, com grandes resultados, e que gerou essa mudança da criminalidade. 75% dos crimes hoje, pelo mínimo, são cometidos em função do tráfico de drogas. Sem dúvida. Mas pelo que entendi, o professor quer dizer é o seguinte, como se apertou no tráfico, houve uma migração do crime, do tipo de crime. Exatamente, né? Porque aquele pessoal que morria lá no morro, porque no morro é o exemplo, né, onde tinha essas zonas potenciais de conflito, onde existia o tráfico, virava só mais uma estatística para todos nós. Isso aí é briga de traficante, é briga de quem está devendo padrão. Agora estão assaltando o restaurante que a gente frequenta, assalto posto de gasolina, até... Eu acho que assim é uma outra questão, o posto de gasolina, mas agora estão assaltando mais perto de onde nós estamos, formadores de opinião, classe média, quem lê jornal, quem fala no jornal. Então isso torna mais latente a criminalidade. Não que ela não existia antes, mas a zona de conflito existente da criminalidade em momentos anteriores era mais restrito naquele ambiente criminal. A polícia estava sabendo todo dia, estava trabalhando todo dia, tanto mais do que agora. Só que agora mudou, essa criminalidade chegou mais perto da gente. Em relação ao posto de gasolina, eu quero fazer só uma colocação. Eu entendo, numa terceira parte, já que todos nós temos que participar do combate à criminalidade, em todos os momentos. A grande maioria, eu não conheço todos os postos de gasolina de Florianópolis, mas conheço boa parte deles, e boa parte deles vende papel para fumar maconha. É verdade, ali. É verdade. E eu faço a brincadeira, se vocês nunca foram assaltados, já foram... Será que não é a mesma pessoa que veio aqui comprar o papel para fumar maconha? Não, doutor, não, isso aqui é para cigarro de palha, isso não vende fumo, não vende nada. Tá, mas professor, se não houvesse o papel seda, que se chama, né? O pessoal ia assaltar igual também, né? Mas tem ministro aí que foi na marcha da maconha? Não é pelo papel seda que uma facilitação. Como é que faz? Facilitação. Aí já entramos na hipocrisia do sistema também, que o cidadão está lá um papel seda, que todo mundo sabe que é para o cigarro de maconha, e está lá vendido. É vendido e tal. Na verdade, eles estão assaltando justamente para poder comprar droga. Boa parte em relação a isso. Sim, mas mas professor, é o seguinte, se há um aperto no crime, e há uma migração do crime, quer dizer, o crime... Fica aquela história, já que não estão deixando mais a gente vender à vontade a droga, maconha, cocaína, sei lá, então vamos descer para o assalto. Padrão de vida. Então vamos descer, o crime precisa faturar, né? Então vamos descer para o assalto, vamos assaltar a padaria. É que não tinha organização, o crime não era organizado tanto aqui. E agora vê a diferença no Rio. No Rio, o crime se organizava dentro do presídio da Ilha Grande, onde foram confinados os criminosos políticos e os criminosos comuns. E isso, a união deles, né, nasceu a organização criminosa que dominou os morros no Rio de Janeiro. Isso na década de 70. Em São Paulo, os criminosos comuns ficaram confinados na casa de detenção e os criminosos políticos nos presídios da Polícia Militar. E o que aconteceu? Isso é uma realidade, isso é estatística. O crime organizado em São Paulo nasceu, né, se organizou também dentro do presídio na década de 90 agora, quando fizeram aquele movimento. E está chegando aqui o crime organizado. Nós não podemos deixar de... Já chegou. E nós temos que também dizer, Igor, principalmente, e eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu estou vivendo essa realidade. Em 1984 não se falava nem, assim, pouquíssimas oportunidades se falava em cocaína aqui em Santa Catarina. A maior apreensão de cocaína no Brasil em 1984 foi 3,5 kg, conforme eu tenho inclusive guardado no jornal O Globo, em Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1984.
hoje é de tonelada e tal. Tonelada. Nós tínhamos em 1984 a quantidade de policiais civis que temos hoje. Temos que ressaltar e até fazer uma observação de que o atual governo colocou mais policiais, né, do que todos os outros anteriores, mas não é o suficiente. Então nós temos assim a mesma quantidade de policiais civis, comparando a criminalidade de 84 para cá, com a atual, e com a quantidade de policiais. Não, e a população, né? Mas também a população, vou dizer mais também, a população também tem que mudar um pouquinho. Tem que mudar os hábitos. Sem dúvida. Não se pode mais andar com a bolsa em cima do banco, não se pode estacionar o carro num local ermo à tarde para depois pegar à noite. Né? Não se pode... Esses dias um casal de namorados foi pego lá na Joaquina, porque estava namorando. Então, a sociedade também tem que mudar um pouquinho de hábitos. É uma derrota da sociedade isso, né? Claro, a gente tem que mudar hábitos, mas é uma derrota da sociedade. O ideal era não precisar nada disso, né? O ideal era não precisar nada disso, mas o senhor tem toda a razão, né? Até para facilitar o trabalho da própria polícia. Nós temos aqui, claro, já várias manifestações. O Marcos Martins em Palhoça, Poli em Cacupé e também o Flávio Souza em Capoeiras. Nós vamos agora para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.